nos Estados Unidos você vai encontrar, e aqui no Brasil, como a gente é muito herdeiro do calvinismo americano, né, você vai encontrar com alguma frequência gente que se declara ferrenhamente calvinista, mas que não adere à teologia do pacto, o que é alguma coisa que soa muito estranho para um calvinista europeu, de maneira geral. É outra coisa que vai estar ali no meio, tem que ser discutido, mas é central para a gente discutir calvinismo e calvinismos. Tá na coluna vertebral do calvinismo. Por fim, a gente tem ética cristã. O calvinismo sempre foi notado por um determinado código de conduta pessoal e uma atuação na teologia pública a partir de um viés ético. E essa atuação pública, ela muda de acordo com o lugar. Geralmente, quando se simplifica a obra de Max Weber, comete-se um erro terrível de imaginar que existe um calvinismo só, principalmente no que diz respeito ao desenvolvimento dessa ética. E faça uma correlação muito rápida com a soteriologia, a soberania de Deus. Do tipo, se Deus é soberano e ele que salva, como que a gente sabe quem foi que Deus escolheu? Ah, é por meio dos bens materiais. Se você já ouviu o professor de cursinho falar de Max Weber, geralmente você vai ouvir isso. Bom, isso não é nem o calvinismo, nem Max Weber. Nem uma coisa nem outra. Hoje eu não vou falar de Weber, hoje eu vou falar de calvinismo. Calvino nunca disse isso. Que você percebe quem é eleito ou não por meio de seus bens materiais. Calvino nunca falou isso. Pode revirar as institutas da religião cristã, pode revirar os comentários bíblicos de Calvino, você não encontrará em nenhuma das edições das institutas frase similar a essa. Ponto. O que você vai encontrar, no entanto, é uma relação entre a soberania de Deus e a ética cristã, a partir de um conceito teológico que muitas vezes o pessoal esquece que está em Calvino, que é a união mística em Cristo. A união com Cristo e a participação do crente nos benefícios da ação monergística de Deus, isso sim, Calvino desenvolve. Isso é fundamental na teologia calvinista. A maneira como se entende isso é que às vezes varia. Agora, dentro dessa maneira de ver as coisas, estar em Cristo em união com Ele significa desfrutar da sua santificação e, portanto, de um determinado tipo de comportamento, que inclui querer estar com Jesus e participar da comunhão com Ele. Então você vai ter uma teologia da ceia em torno disso. Inclui uma certa segurança da salvação. E isso é de alguma maneira transcendental. E a formação do caráter cristão na pessoa. A união com Cristo ela é observada por meio de uma piedade pessoal e da formação de um caráter cristão, tá? Então, a formação de um caráter cristão, da piedade pessoal, desejo de estar com Cristo e com aqueles que são os seus por meio da comunhão, por meio óbvio da ceia do Senhor, da celebração dos sacramentos, e essa segurança da salvação que é um tanto transcendental faz parte dessa união com Cristo que vai estar sempre lá presente. O calvinismo é profundamente marcado por discussões éticas, tá? Ética pessoal e também ética pública. Por isso aquelas discussões a respeito de governo no puritanismo inglês, mas também nas maneiras de governar da teologia reformada holandesa. Ou nas maneiras de governar de Calvino em Genebra. Ou nas maneiras de governar da Nova Inglaterra nos Estados Unidos. Ou na piedade pessoal dos puritanos. A ética sempre estará lá. Essa ética com frequência vai enfatizar trabalho, excelência. E aí a gente vai começando a perceber uma organização ética do trabalho
Bom, aqui eu já estou entrando em Weber, que vai ressoar bastante com a organização que o capitalismo acaba providenciando. De certa forma, essa ética cristã é uma ética que precisa o tempo todo ser lapidada. Por quê? Porque quando ela produz teologia pública, nem sempre produz teologia pública da melhor qualidade. Haja vista a África do Sul, por exemplo. Tá? Então, essa relapidação de uma ética de uma teologia pública também faz parte do que é calvinismo. E como uma tradição teológica viva, ela se revisita nesses erros históricos.